Ei, pessoal, eu tô um pouco sumida daqui. Esses dias foram um pouco corridos pra mim, mas eu não poderia deixar de vir aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu absorvi hoje na segunda conferência de avivamento da qual eu estou participando, que eu achei super válido. E essa página nada mais é do que um lugar para se compartilhar informações edificantes para que nós possamos aprender juntos. Eu acho que esse é o grande propósito, né? Quando nós aprendemos algo a respeito de Deus, a gente não deve reter essa informação somente com a gente, senão passar para os nossos irmãos. E bom, a palavra de hoje, eu vou tentar resumir, mas ela está lá em Efésios 5, de 15 a 21, onde a palavra de Deus nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bom, eu fiz algumas anotações. O pré-leitor hoje foi Joshua Chung. Ele é um pastor coreano que mora nos Estados Unidos há muito tempo. Se não me engano, eu acho que é de Illinois, não tenho certeza. E ele veio hoje pregar em São Paulo. Bom, no culto de hoje ele falou um pouco sobre o que é a verdadeira sabedoria, né? Que é a nossa habilidade de usar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, muitas vezes, ele é uma junção de muitas informações, mas a sabedoria é como a gente aplica essas informações, esse conhecimento na nossa vida, que nada mais é do que viver ao máximo para a glória de Deus. Esse é o nosso maior propósito. Nós precisamos viver para a honra e para a glória do Senhor. Nós fomos criados para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso grande, maior propósito. Portanto, a gente deve usar o dom da vida para viver de forma sábia para a glória de Deus. Então, nós podemos tirar 4 lições desses versículos que nós lemos aqui juntos, que, segundo o pastor Joshua, segundo ele, a primeira questão dessa lição é planejar a sua vida e dividir a vida em pequenos segmentos. A segunda lição, administrar esses segmentos de tempo na nossa vida. E a terceira lição, conhecer a vontade de Deus. E a quarta lição, buscar o poder de Deus para viver para a glória dele. Bom, nós precisamos compreender que a carta aos Efésios, ela trata de 2 assuntos centrais, né? Do capítulo 1 a 3, sobre a nossa identidade em Cristo, e do capítulo 4 a 6, como vivermos com essa nossa identidade em Cristo. Portanto, nós precisamos viver com sabedoria, lembrando que a gente faz parte de um plano maior. A gente não pode olhar só para o pouco que os nossos olhos conseguem enxergar, mas entender que nós fazemos parte de um plano redentivo, né? No corpo, enquanto corpo de Cristo. O Salmo 90, ele é um salmo que também fala muito com relação à sabedoria, como viver de forma sábia. Ou seja, a nossa única vida aqui na Terra determina como nós viveremos por toda a eternidade, porque a nossa vida aqui afeta toda a eternidade. Então nós precisamos viver com sabedoria. E aqui no versículo, se não me engano, 14 ou... 14 não, no 16... a palavra de Deus diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. O que quer dizer a palavra remindo aqui, né? De redeem, né? De você pegar esse tempo, né? Um tempo que, de uma forma meio que intrínseca, assim, do ser humano, o nosso tempo, ele acaba ficando meio que escravo das coisas pecaminosas, porque a nossa carne está sempre inclinada para o pecado. Então, quando a gente está redeeming, né? Quando a gente está remindo o nosso tempo, nós estamos tirando, né? Resgatando esse tempo que uma vez estava empregado para coisas pecaminosas, para coisas vãs, e usando ele para Deus. Ou seja, essa é a melhor forma da gente usar o nosso tempo. E aqui, a palavra tempo no grego, a tradução, existem várias palavras no grego que são, né, traduzidas como tempo. Uma delas é cronos, né, que é uma sequência de tempo, né, uma forma comum de se traduzir a palavra tempo. Mas o tempo aqui nesse versículo 16 do capítulo 5, ele quer dizer kairos, que é um tempo especial, é o tempo de Deus, é um tempo mais do que especial. Essa tradução, sempre que a gente vê a tradução kairos, ele é um tempo que significa especial, né, um tempo relevante, significativo.
E a vontade, conhecer a vontade de Deus para nós, né, que é na verdade um dos princípios, uma das lições que ele nos ensinou hoje nessa pregação, ela não significa saber a vontade de Deus para o nosso futuro, de tentar adivinhar o plano de Deus para o nosso futuro, porque isso não cabe a nós, isso faz parte somente dos planos de Deus, e são os planos misteriosos que ele tem para nós. Mas Deus tem duas vontades, né? Que é a vontade misteriosa e a vontade revelada. A vontade misteriosa está pertinente à soberania de Deus, e essa vontade, como o nome próprio, como o nome já diz, né? Ela é uma vontade misteriosa, e a vontade revelada é a vontade que Deus quis que nós soubéssemos, né? Ele nos revelou através das Escrituras. Lá em Deuteronômio 29, a palavra diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ou seja, essas coisas são para o Senhor, mas as coisas reveladas pertencem a todos nós. Então nós precisamos conhecer essa vontade. Como? Conhecendo a palavra de Deus e usando a palavra de Deus com sabedoria e tomando decisões de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, nós estamos automaticamente conhecendo a vontade revelada de Deus para cada um de nós, e quando nós aplicamos esse saber em nossas vidas, nos tornamos sábios de acordo com os preceitos de Deus, né? Nós passamos a tomar decisões pautadas na vontade de Deus para nós. Então, a oração e o estudo da palavra são dois métodos para conhecermos a vontade de Deus. Ele ressaltou que nós podemos até não sentir muito num primeiro momento, né? Não saber como a oração nos afeta nesse primeiro momento, mas fato é, ela vai se acumulando e ela faz efeito. Quando vem a tentação, quando vem os dias maus, toda essa oração, ela é convertida em poder. Não só a oração, mas também a palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração acumuladas se tornam poder de Deus para a nossa vida. Ou seja, orações do presente nos leva para o poder do futuro. Então, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a palavra de Deus e mais nós podemos tomar decisões baseadas naquilo que Deus quer para nós. No versículo 18, existem dois principais mandamentos. Primeiro, não se embriagueis com vinho, o que significa não se embriague com a pecaminosidade, não se deixe contaminar, né? Não alimente o seu DNA adâmico, né? O seu DNA pecaminoso, não abra portas que te leve para o abismo. Então isso aqui é bem abrangente, na verdade, né? E enchei-vos do Espírito. O enchei-vos aqui, ele está no imperativo, que significa que é uma ordenação, no passivo, o que significa que somente Deus, pela graça, pode nos encher, mas é nosso dever orar por esse enchimento. Está no plural, que significa que engloba todos do corpo de Cristo. E está no tempo presente, o que significa que nós temos que estar cheios do Espírito todo o tempo, toda hora, em todos os momentos. E no versículo 19, eu vou até ler de novo, porque isso é muito bonito, né? A palavra de Deus diz, logo depois que ele fala com relação a nos encher do Espírito, a palavra diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. São verbos do particípio, ou seja, falando, entoando, louvando. O que isso significa? Que quando nós estamos cheios do Espírito, nós fazemos tudo isso. O que sai da nossa boca, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, só pode ser precioso, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, portanto, nós não estamos falando pela carne, senão pelo Espírito. E louvar uns aos outros não significa o louvar no sentido de adorar, de idolatrar, né? Como nós adoramos a Deus. Não. Significa koinonia, comunhão. Essa palavra no grego quer dizer comunhão, partilhar o pão da vida. E logo ali adiante, a palavra de Deus diz no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que nós precisamos dar graças não só quando as coisas vão bem, mas também quando os dias são maus, quando nós estamos atravessando desertos nas nossas vidas. O que significa que, por mais que nesses momentos a gente não consiga sentir necessariamente a presença de Deus na nossa vida, quando nos tornamos gratos a Ele, a presença dele é revelada em nossas vidas, porque a gratidão abre essa porta. Então nós precisamos estar sempre gratos. A palavra sempre quer dizer em dias bons e em dias ruins. E ali no final, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, servindo uns aos outros, porque o próprio Cristo, ele era e é rei, e ele estava ali servindo outras pessoas. Ele é o rei que veio para servir, ele é o rei servo. Portanto, nós devemos seguir o exemplo de Jesus e servirmos uns aos outros com alegria e no temor de Cristo. Então, é basicamente isso. Eu tentei fazer um resumo para vocês e eu vou tentar, nos próximos dias,
a fazer uma compilação dessas informações que eu acho muito válida e muito edificante para as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.